Bem-vindos ao Eu Debate. Hoje a gente vai mergulhar numa das práticas espirituais mais antigas e talvez mais mal compreendidas: o jejum a partir de uma análise de textos bíblicos. E o material que a gente estudou nos coloca diante de uma tensão fascinante, quase um paradoxo. A pergunta que vai guiar nossa conversa é esta: o jejum é, no fundo, uma disciplina para nossa transformação interior, para nos moldar espiritualmente, ou ele é, antes de tudo, uma ferramenta poderosa para buscar resultados concretos, para clamar por uma intervenção divina em momentos de crise? Eu vou defender que a essência do jejum está nesse trabalho interno, nesse ato de humildade que nos transforma. E eu vou argumentar que, embora essa transformação interna aconteça, a grande ênfase dos relatos bíblicos está no uso do jejum como um meio pragmático, sabe? Quase desesperado, para obter direção, livramento e respostas de Deus para problemas bem reais e específicos. Bom, para começar a construir meu argumento, eu acho que a gente precisa ir para a definição mais pura do que é o jejum. O nosso material o descreve como uma abstenção voluntária com o objetivo de buscar a Deus com mais intensidade. A palavra-chave aqui é buscar a Deus. Não é obter coisas de Deus, mas buscar a sua presença. O propósito, então, é inerentemente relacional. E isso se conecta diretamente com a ideia de humildade. Esdras, lá no capítulo 8, é claríssimo ao proclamar um jejum, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Não era para torcer o braço de Deus, mas para ajustar a própria postura diante dele. Essa ideia de que o jejum é para consumo interno, por assim dizer, é o cerne do ensinamento de Jesus em Mateus 6. Ele critica duramente o jejum performático, feito para ganhar status social, e elogia aquele que é feito em segredo, para o Pai. O foco de Jesus é 100% na motivação, na integridade do coração. E para mim, o argumento demolidor é a crítica dos profetas, especialmente em Isaías 58. Ali, Deus basicamente diz: vocês jejuam, mas continuam oprimindo os outros. Esse não é o jejum que eu quero. O jejum que agrada a Deus se manifesta em justiça e misericórdia. Ou seja, o verdadeiro fruto do jejum não é uma resposta externa, mas uma mudança de caráter. Por isso a frase final do nosso material de base ressoa tão forte para mim. O jejum não muda Deus, muda a nós mesmos. Ele nos ensina a depender menos da carne e mais do espírito. Essa é a verdadeira finalidade. Olha, eu entendo perfeitamente essa perspectiva. Ela é teologicamente elegante e foca no que há de mais nobre na fé. Mas, com todo respeito, quando a gente olha para as histórias, para a prática vivida do povo, a realidade parece bem diferente. A sua visão descreve o ideal, mas as narrativas bíblicas mostram a utilidade. Pense em Atos, capítulo 13. A liderança da igreja em Antioquia estava jejuando e orando. O que aconteceu? O Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo. O resultado não foi um sentimento caloroso de estamos mais próximos de Deus. Foi uma ordem, uma direção estratégica que mudou a história do cristianismo. O jejum foi o catalisador para uma ação concreta. Ou vamos para um caso ainda mais extremo. Ester. O povo judeu estava sob um decreto de extermínio. Ester convoca um jejum de 3 dias. Você realmente acredita que o objetivo principal daquele povo, à beira do genocídio, era o autoaperfeiçoamento espiritual? Claro que não. Era um clamor desesperado por sobrevivência. Era uma ferramenta de última instância para reverter uma situação de vida ou morte. O mesmo vale para Nínive, em Jonas 3. A cidade inteira, do rei aos animais, jejuou. Por quê? Porque Jonas anunciou a destruição em 40 dias. O jejum foi um ato instrumental, uma tentativa direta e bem-sucedida de mudar uma sentença divina. Nesses casos, a humildade e o arrependimento não são o objetivo final, são a condição necessária para que a ferramenta funcione. A meta era alterar a realidade externa. Ok, esses exemplos são poderosos, não há como negar. Mas isso nos leva a uma pergunta fundamental sobre a natureza da prática. O jejum é um fim em si mesmo ou um meio para outra coisa? Eu sustento que, na sua forma mais pura, ele é um fim. O objetivo é o fortalecimento espiritual. E o modelo para isso não é Nínive ou Ester, mas o próprio Jesus no deserto. Em Mateus 4, ele jejua por 40 dias.
Ele não estava pedindo a Deus para mudar uma circunstância. Ele não estava tentando evitar uma crise. Ele estava se preparando internamente, afiando seu espírito para o ministério e, crucialmente, para enfrentar as tentações que viriam logo em seguida. Aquele jejum foi um exercício de fortalecimento, de aumento da sensibilidade espiritual. É a disciplina pela disciplina, entende? O benefício é a própria transformação que acontece no indivíduo. A capacidade de resistir, a clareza do propósito, isso me parece o padrão ouro. Peraí, mas você está usando o exemplo mais singular da história para definir a regra geral. Jesus é o Filho de Deus se preparando para salvar a humanidade, é um caso único. Na grande maioria das outras vezes, especialmente nos jejuns coletivos, o padrão é o oposto. Eu concordo que o fortalecimento espiritual acontece, mas ele me parece muito mais um subproduto bem-vindo do que o objetivo primário. O povo de Nínive não disse, vamos jejuar para nos tornarmos mais sensíveis espiritualmente e quem sabe como bônus Deus não nos destrói. Não, eles jejuaram para não serem destruídos. A igreja em Antioquia não jejuou apenas para se sentir mais piedosa, eles buscavam orientação e receberam uma ordem de missão. O fortalecimento que eles experimentaram foi o que os capacitou a obedecer a ordem, a suportar a crise, mas a crise ou a necessidade de direção foi o gatilho e a resolução dessa questão externa foi o objetivo. Mas essa sua ênfase na instrumentalidade, em usar o jejum para conseguir algo, não é exatamente o perigo que Isaías 58 está denunciando? Essa passagem é a minha evidência central. O povo estava jejuando, provavelmente por motivos bem pragmáticos, talvez por livramento ou prosperidade. E Deus responde com uma ironia cortante. Vocês acham que é este o jejum que eu escolhi? E então ele redefine o que é o verdadeiro jejum. Soltar as correntes da injustiça, repartir o pão com o faminto, acolher o pobre. Deus está explicitamente redirecionando o foco. Ele tira o valor do ritual que busca um benefício e o coloca na ética, no caráter, na ação justa que brota de um coração transformado. Para mim, isso prova de forma conclusiva que a dimensão interna, a mudança de coração que leva a uma vida justa, é o que realmente importa para Deus, não o resultado que a pessoa estava tentando alcançar com o ritual. Faz sentido o que você diz, mas eu acho que você está lendo uma oposição que não está no texto. Isaías 58 não condena o jejum que busca um resultado. Ele condena o jejum hipócrita. A crítica é contra a dissociação grotesca entre o ato espiritual e a vida diária. O problema não era que eles queriam uma resposta de Deus. O problema era que eles jejuavam de manhã e oprimiam seus empregados à tarde. Era a incoerência que invalidava o ato. Deus não diz, parem de jejuar por resultados e comecem a ser justos. Ele diz, o jejum de vocês não funciona porque vocês são injustos. É perfeitamente possível, e eu diria que é o ideal, jejuar sinceramente por um resultado concreto, como a direção em Atos 13, e ao mesmo tempo, viver uma vida de justiça e misericórdia. A passagem condena a falta de integridade do praticante, não a finalidade da prática em si. A crítica é o caráter da pessoa, não a natureza instrumental do jejum em si. E hipocrisia versus instrumentalidade é interessante. Mas me ajuda a entender uma coisa, então. Se o jejum é essa ferramenta tão pragmática, por que ele está quase que invariavelmente amarrado à oração, que é uma prática tão relacional, tão interna? O material de base acerta em cheio ao notar que jejum sem oração vira apenas abstinência física. Daniel jejua e ora. A igreja em Atos jejua e ora. Se o jejum é só um amplificador de pedidos, por que essa conexão intrínseca com a oração que é, em essência, diálogo, comunhão, relacionamento? Para mim, isso reforça a minha tese. O jejum serve para intensificar a oração. E se a oração é comunhão, então o propósito primário do jejum é intensificar essa comunhão, aprofundar o relacionamento com Deus. O foco é em chegar-se a Deus, como diz a carta de Tiago, e não em obter coisas de Deus. Eu vejo exatamente o mesmo fato e chego à conclusão oposta. Sim, o jejum intensifica a oração. Mas o que é oração em muitos desses contextos de crise? Não é uma comunhão abstrata e contemplativa. É petição, é súplica. É um pedido urgente por intervenção, por direção, por socorro. Quando o povo jejuou com Esther, as orações certamente não eram apenas de adoração genérica. Eram gritos desesperados.
Deus, salva-nos. O jejum, nesse contexto, não serve apenas para intensificar um sentimento vago de comunhão. Ele serve para dar peso, urgência e uma seriedade mortal a esses pedidos específicos. É um ato físico que grita. Isso é tão importante, essa petição é tão desesperada, que até a necessidade mais básica do corpo, a comida, foi colocada de lado. Ele amplifica a petição, não a comunhão. Ele sublinha a gravidade da situação e a sinceridade do pedido, reforçando sua natureza instrumental. Mas mesmo que ele amplifique a petição, o mecanismo fundamental por trás disso ainda é interno. A essência do que acontece no jejum é capturada no Salmo 35. Humilhei a minha alma com o jejum. O motor de tudo é a humildade, a quebra do orgulho, a admissão de total dependência. E os frutos disso, como o nosso material lista, são todos internos. Maior sensibilidade espiritual, clareza para tomar decisões, fortalecimento da fé. Esses são os verdadeiros prêmios. O jejum nos força a confrontar nossa autossuficiência e nos joga de volta na dependência de Deus. Essa reorientação interior, essa mudança de postura, isso é o tesouro. Se algo acontece no mundo exterior, é consequência dessa transformação interna, que é o verdadeiro objetivo. Olha, eu não discordo em nada que a humildade seja o mecanismo. A minha pergunta é, humildade para quê? Ela é praticada num vácuo, como um exercício de academia espiritual, ou ela é a postura correta para se apresentar diante de um poder maior para pedir ajuda? Pense nisso. Nos exemplos de Esther, Jonas e até mesmo no livro de Joel, a humilhação coletiva é a condição prévia para que Deus ouça um clamor por socorro. A humildade não é buscada como um fim em si mesma, para o crescimento pessoal dos cidadãos de Nínive. Ela é a postura necessária que posiciona a comunidade de forma a receber a ajuda divina que ela precisa desesperadamente para sobreviver a uma crise externa. A humildade é a chave, eu concordo, mas é uma chave que abre uma porta específica para a intervenção. Portanto, até o ato de se humilhar serve a um propósito maior e frequentemente externo. Afastar o juízo, obter livramento, receber uma direção clara. A humildade é o meio, a intervenção divina é o fim desejado. No fim das contas, eu volto ao meu ponto inicial. Sim, o jejum acontece em momentos de crise, claro. Mas o propósito mais fundo, a lição que Jesus e os profetas parecem ensinar, é que ele serve para colocar o coração no lugar. Ele é uma disciplina que nos reorienta. Mesmo que seja disparado por uma crise externa, o trabalho mais importante, a mudança que realmente importa, é a que acontece dentro de nós. Ele nos ensina a dependência de Deus e promove uma transformação de caráter que é em si o principal benefício e o verdadeiro propósito da prática. E eu concluo que, embora os benefícios internos sejam reais e importantes, os exemplos práticos são muito fortes, não dá para ignorar. Quando você olha as histórias na Bíblia, o que salta aos olhos é gente jejuando para conseguir algo concreto. É uma ferramenta poderosa e eficaz usada por indivíduos e nações em momentos críticos para buscar e para obter intervenção, proteção e direção no mundo real. Os resultados externos são proeminentes demais, dramáticos demais, para serem vistos apenas como um efeito colateral de um exercício espiritual. É claro, e a nossa conversa deixa isso evidente, que as duas perspectivas não são necessariamente excludentes. Um jejum motivado por uma necessidade externa para ser válido aos olhos de Deus precisa ser feito com uma atitude interna de sinceridade e humildade. A forma e o fundo precisam estar alinhados. Não dá para tratar Deus como uma máquina de pedidos. A postura interna qualifica a busca externa. Concordo. Talvez a tensão não seja um ou isso ou aquilo, mas uma questão de ênfase. Onde está o foco principal? A discussão revela que o jejum é essa prática incrivelmente complexa, com uma dimensão vertical, que é a nossa relação com Deus, e uma dimensão horizontal, que é o impacto dessa relação nas circunstâncias da nossa vida. Acredito que o material que a gente analisou nos dá uma base fantástica para continuar a refletir sobre como essas duas facetas se encontram e se equilibram.